Olá pessoal, tudo bem? Sou Felipe Calbucci, CEO da TotalPass e falo para vocês diretamente do stand da TotalPass no Conar, esse Conar que marca a 50ª edição. E aqui hoje eu tô com uma convidada mais do que especial, Cláudia Elisa. Obrigado por estar com a gente aqui. A Cláudia, para quem não sabe, é conselheira do grupo Smart Fit e a TotalPass é uma empresa do grupo. Obrigado por estar aqui conosco. Felipe, um prazer estar aqui e principalmente nessa gravação que a gente está fazendo no 50º evento, do Conar aqui, realizado em São Paulo, mas representando o Brasil inteiro. É uma marca histórica e uma honra de receber você que representa o RH, representa as mulheres, o nosso conselho. Exatamente. Eu fico muito feliz. E então, vamos direto para o papo. Para o público em geral, para quem não sabe, qual é o papel de um conselho de administração? Bom, Felipe, o que é um conselho de administração? Gente, de um modo geral, as áreas de negócio, as áreas funcionais, RH, finanças, elas reportam dentro daquela estrutura que é a estrutura de gestão, a estrutura de alta liderança, que a figura mais representativa é o presidente, o CEO, como a gente chama. Mas nas empresas um pouco maiores, um pouco mais estruturadas, dependendo se são grupos familiares, que têm diferentes acionistas, e elas querem estruturar algum local onde esses acionistas possam opinar sobre as perspectivas de médio e longo prazo, acompanhar de uma maneira mais estratégica os resultados, é formado o que se chama um conselho. Ele pode ser um conselho consultivo, que se reúne para fazer acompanhamentos, discutir projetos, planos de futuro, ou pode ter um caráter mais formal, que é um conselho de administração, onde, de fato, esse órgão ele passa a ser um órgão da administração da empresa. Inclusive, com esse órgão, juntamente com os líderes maiores do negócio, tendo uma responsabilidade como administradores, ou seja, um papel de um dever fiduciário. E uma empresa listada na Bolsa, que é o caso do Grupo Smart Fit, você é obrigado, pela lei das sociedades anônimas, pelo fato de ter suas ações negociadas na Bolsa, a ter um conselho de administração. E normalmente esse conselho, ele é formado como um colegiado que reúne diferentes áreas de expertise. Como executiva, trabalhei durante 35 anos em diversas empresas de referência, Ambev, Grupo Pão de Açúcar, fui presidente da operação da FENAC aqui no Brasil, Votorantim em Cimentos, num papel global, inclusive liderando a área de RH. E desde 2013, em paralelo com a vida de executiva e depois só atuando em conselhos de empresas de capital aberto. Então, já atuei na Arezzo, TOTUS, hoje sou conselheiro da Smart Fit, da CPFL Energia, da BP São Paulo, Beneficência Portuguesa e da própria Camil Alimentos. Muito legal, muito legal. Obrigado por compartilhar. Mas eu tenho mais perguntas, Quando e como a área de RH entra em contato com o conselho de administração? Normalmente um conselho de administração ele tem uma agenda anual de temas que vai discutir. Eu diria que usualmente são temas que não entram tão no operacional, mas o conselho ele deve ser apresentado a uma visão estratégica do negócio em temas como finanças, como gente, como gestão, como estratégia, aquisições, expansão. O profissional de RH, ele entra em contato, normalmente é o diretor de RH, mas muito comumente esse diretor, ele comparece nas reuniões de um comitê de pessoas, que é um comitê de assessoramento ao conselho, ele aparece apresentando indicadores de relevância, projetos, e ele, se está na agenda anual do conselho, ele acaba indo ao conselho também fazer apresentações diretas. Então, essa é a maneira mais visível aonde o profissional de RH entra em contato, com o conselho. Perfeito. E você como conselheira, o que espera de um profissional de RH em sua atuação na empresa? Quer dizer, o que é um profissional de RH que atua bem e contribui com a empresa? Olha, Felipe, eu acho que a minha maior expectativa de um profissional de RH, e eu vou falar de uma maneira geral, não só dos líderes, é que sejam pessoas que, como cuidam de pessoas, sejam pessoas que antes cuidem de si próprio, no seu bem-estar integral, na sua felicidade. Eu já sentei na cadeira de RH e eu pude ver que é uma área, se um líder vai bem, o cara diz que é mérito dele. Se não vai bem, o RH não me ajudou. E eu pude ver o quanto é difícil a gente se manter automotivada no sentido de estar bem
e sabendo que eu estou ali a serviço de pessoas, contribuindo e tendo valor. Então, eu acho que essa é a primeira expectativa que eu tenho, falando em geral do profissional de RH. Agora, claro, quanto mais alto está um profissional de RH na hierarquia, e aí ele acaba começando a ter essa exposição a um conselho, a minha expectativa é que sejam pessoas que estejam buscando sempre sua atualização e conseguindo extrapolar um papel tático operacional, conseguindo ganhar essa visão ampla qual é a estratégia do negócio, sabendo claramente e perguntando para onde o nosso negócio vai, o que é a nossa visão de longo prazo. Porque aquele negócio, quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Mas eu acho que essa é talvez assim, o grande pulo do gato. Se a gente sabe que é uma empresa que está em franca expansão, a gente tem que pensar em retenção, tem que pensar em desenvolvimento. Se a gente sabe que é uma empresa que, por exemplo, está indo para outros países, é importante pensar como a gente está mobilizando a nossa estratégia de remuneração, por exemplo. Como a gente está fazendo claramente quais são os valores que a gente vai exportar para um outro país, que a gente esteja exportando o nosso negócio, é a realidade da Smart Fit, né? Então, essa clareza dos valores, da visão de longo prazo, ela tem que existir. Então, essa pergunta, qual é a estratégia, essa coragem de perguntar, de conseguir trazer essa visão e traduzir, ela é muito relevante. Muito bom. E você sabe que eu me identifiquei muito com essa primeira parte da tua fala, que é você se cuidar antes de cuidar dos outros. Que é claro que é um papel do RH, mas é um papel de cada líder. De cada líder. E eu tento me monitorar o tempo todo, porque às vezes a gente está com estresse alto, agenda apertada, cruza com um colaborador no corredor, e aí a gente tenta fazer nosso melhor para transmitir confiança, tranquilidade, calma. Exatamente, Quando por dentro você tá assim, eu quero sair correndo porque eu preciso beber uma água para ir para a próxima reunião. Por aí. Mas eu quero te dar atenção aqui também, porque você é importante para mim. Né? Você já respondeu um pouco essa pergunta, mas puder discorrer um pouco mais sobre, então tá bom. Porque tem muito diretor de RH que vai escutar aqui, vai nos ver através dos canais, esse conteúdo vai passar nos canais da Total Pass. Diretor de RH se preparando para uma reunião de conselho, pode ser a primeira ou pode não ser a primeira, mas uma reunião, aquela reunião mais difícil. O que você espera do RH quando ele vai apresentar algo para o conselho? Eu acho que a área de RH, ela muitas vezes ela tem um estereótipo de que ela traz coisas mais qualitativas e não necessariamente com indicadores e quantitativas. A gente, para comunicar, a gente precisa entender qual é a nossa audiência. E aí isso muitas vezes tira a gente de uma zona de conforto, porque a real, gente não é um número, né? Gente é gente. Então esse acolhimento, essa maneira qualitativa de falar, faz parte do trabalho, faz parte do job. Ao mesmo tempo, você sabe que vai falar para uma audiência que vai perguntar: por que esse projeto é importante? Como ele está a serviço da estratégia? A própria maneira de talvez começar a contar. Sabe uma coisa que por exemplo, para mim foi muito difícil quando eu fiz essa transição de executivo para conselheira? A gente acha que o conselheiro, ele sabe tudo, domina tudo que está acontecendo na empresa, e não é verdade. O conselheiro, normalmente, ele tem contato uma vez ao mês numa reunião. É muito importante na comunicação de um diretor de RH numa empresa, no conselho, que ele chegue falando assim: gente, relembrando, a nossa estrutura de RH ela é assim, a gente tem dentro os subsistemas de RH, que a gente tem a visão de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação, sucessão, potencial e remuneração e benefícios. Esses são os 4 subsistemas e é muito importante para a estratégia de longo prazo, retenção, por exemplo, cultura, por exemplo, e desenvolvimento de talentos por conta da nossa ambição de expansão. Eu dei 3 exemplos, podem ser outras necessidades. E esse projeto que a gente vai apresentar, ele se enquadra, aí você faz um cruzamento e mostra onde aquilo que você vai falar está localizado. Essa visão começando do amplo, para entender por que a gente está falando daquele projeto naquele momento, é muito importante o RH começar daí a narrativa. E para mim, que sou da área, eu entendo por que eles estão trazendo esse tema no conselho. Mas para quem nunca sentou nessa cadeira e tem uma origem de finanças, as pessoas não conseguem entender. Porque uma coisa que eu sei, os projetos, quando chegam para apresentar, eles já foram tão debatidos, tão escrutinados. O problema não é o projeto, é o conselho entender aonde aquilo se encaixa
a favor da estratégia. E esse entendimento vai facilitar a aprovação do projeto pelo conselho. Que aula, hein? TED Talk de TED Talk. como ser conselheiro. Como aprovar um apresentar. projeto lá, galera? Como aprovar, isso vale ouro. Tem uma última pergunta, você como conselheira, se minha conta tá certa, atualmente de 8, mais de 11 anos. mais de 11 anos como conselheira. Você sabe o que o conselho quer, você sabe o que o CEO quer, você sabe o que o RH precisa. Na sua opinião, como é que a Total Pass pode ser estratégica para uma empresa e gerar valor para os funcionários, mas também para o conselho? Eu tenho que te dizer, gente, só para contar que uma interna. Tô nova no conselho, né? Entrei agora, tive uma reunião de conselho e no nosso conselho da Smart Fit, a cada reunião a gente fala sobre um negócio. No mês passado, justamente falamos sobre o negócio Total Pass, dei minhas opiniões sobre a minha visão. Eu acho que o Total Pass, ele tem, assim, um impacto de evolução na saúde mental. Porque, gente, saúde mental é uma consequência do bem-estar físico também, do bem-estar nutricional, do que a gente se alimenta bem, do que a gente cuida do nosso corpo, porque tá tudo integrado, né? É o nosso pensar, sentir e agir. Se isso não está integrado, a empresa não vai ter os melhores resultados. A empresa não vai tomar as melhores decisões que levam os melhores resultados. Então, eu acho que a Total Pass pode ajudar numa visão até estratégica para o RH das empresas, para o conselho. Eu vejo hoje, numa visão financeira, Felipe, uma preocupação muito grande por conta de todas as empresas, independente do tamanho ou da lucratividade, o que é o peso das despesas médicas, do benefício de saúde dentro do seu portfólio, dentro do seu resultado, dentro do pacote de despesas pessoal. A visão preventiva, numa visão de você entender como isso tudo está interrelacionado, como eu falei, espírito, mente, corpo, e você ter uma Total Pass que conversa com o diretor de RH, que entende que isso é uma dor, e podendo contribuir com essa estratégia, com esse pensamento, com essa visão preventiva do cuidar das pessoas, de cada um se cuidar, e obviamente a área RH cuidando ao contratar uma Total Pass, por exemplo, como um benefício. Eu acho que isso é muito, muito transformador e muito impactante, porque faz as pessoas se cuidarem e quem se sente e pratica o seu autocuidado vai cuidar bem dos outros, dos times, e esses times vão cuidar bem do negócio. E aí você entra realmente num estado de engajamento, de flow, que beneficia a longevidade do negócio. Perfeito. Poxa, uma reunião de conselho, você já sabe Tudo. é nossa grande embaixadora. Com certeza. Obrigado, uma honra poder falar contigo. Uma honra Obrigado minha. por tudo. Também, Felipe. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo.